2h54, Marcela Lorenzeto, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje, a partir de hoje, um debate com representantes a favor e contra a descriminalização do aborto, tanto para a mulher que precisa fazer, quanto para as pessoas que a ajudarem nesse processo. O que está em discussão é a descriminalização da interrupção da gravidez em até 12 semanas de gestação. Na prática, o Supremo vai decidir se a mulher que aborta deve ou não ser presa. Há uma distinção aqui, né? A questão não é o aborto em si, mas a criminalização desse ato, né? O tema ele é bastante polêmico porque envolve questões morais, religiosas, éticas, filosóficas, jurídicas, enfim, de saúde pública e também questões de direitos humanos. E por esse motivo, a ministra Rosa Weber, que é relatora da ação proposta pelo PSOL em 2017, fez essa audiência pública, convocou a sociedade civil para discutir esse tema tão importante, né? Logo na abertura, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, fez um pedido de respeito a opiniões divergentes e ela reforçou esse pedido antes das falas começarem. E enfatizando que esse é um espaço de liberdade, que nesta audiência estamos garantindo o princípio da pluralidade, a vida na sociedade e ainda encarecendo a imperiosa necessidade de se ter a democracia na sociedade com a tolerância, respeito e principalmente a garantia de que todas as opiniões são dignas de serem ouvidas, de serem acreditadas, ainda que seja para delas divergir, mas só se diverge do que se conhece. Portanto, é preciso ouvir para se conhecer o que pensa o outro. A ministra Rosa Weber, que acabou comandando toda essa audiência, também pediu respeito às divergências, principalmente porque, como a gente já disse aqui no começo, é um tema bastante polêmico. De que todos os participantes dessa audiência pública possuem igual valor e merecem igual respeito e consideração na exposição de seus argumentos. Manifesto o meu desejo de que façamos do locus desta audiência pública o melhor do debate inclusivo. O Supremo Tribunal Federal abre suas portas à sociedade, convidada a atuar como co-intérprete, que é da Constituição. No total, são 26 expositores hoje e mais 26 na próxima etapa de debates, né? Participam dessa audiência instituições da área da saúde, incluindo o próprio Ministério da Saúde, instituições do direito, representantes religiosos, ONGs e também especialistas. O professor Hermes Rodrigues Neri, por exemplo, da Associação Nacional Provida, falou hoje sobre questões demográficas, usando exemplos do exterior e pediu que a ministra Rosa Weber faça um relatório em favor da criminalização. Vamos ouvir. Só preservando o capital humano é que se garante um verdadeiro desenvolvimento das nações. E a grave crise econômica e social que hoje a Europa vive, por exemplo, deve-se muito também, senhora ministra, senhor ministro, a inversão da pirâmide populacional. Peço à ministra Rosa Weber para decidir em seu relatório por um voto que esteja a favor da vida e do Brasil. A professora Débora Diniz, do Instituto de Bioética, ela encerrou a primeira sessão de falas, ressaltando que o mais importante no momento é pensar na mulher que aborta. E a DPF 442, apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, provoca a pergunta correta. Como manter esse grave quadro de violação de direitos constitucionais, quando 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto? Ela o fez em situação de clandestinidade e pede a essa corte que ouça as consequências de seu desamparo. Bom, hoje é o primeiro dia de debates, pouco antes das 2 começou o intervalo para o almoço e agora há pouquinho, enquanto a gente conversava aqui, foi retomada essa sessão. Nesse momento quem fala é a ministra Rosa Weber e essa sessão deve durar pelo menos até o início da noite de hoje. Depois a audiência pública continua, será retomada na próxima segunda-feira. Após esse novo encontro, a ministra Rosa Weber prepara o relatório e libera o processo para julgamento.
A grande dúvida é se o Código Penal ele não respeita o que está previsto na Constituição ou não. Se tem o problema é a interpretação da Constituição, se a criminalização do aborto, que é descrita nos artigos 124 e 126 do Código Penal, contraria os princípios fundamentais da Constituição ou não. Então essa é a grande divergência, não é que se está defendendo uma ação nova, é a interpretação do que está previsto na lei. E é uma realidade que tem de ser encarada, inclusive o SUS forneceu para essas discussões, só o subsídio aí em termos de gasto, que uma década o SUS gastou 486 milhões de reais com internações para tratar de complicações do aborto, sendo 75% deles provocados. De 2008 a 2017, 2,1 milhões de mulheres foram internadas, 2,1 milhões de mulheres, 4.455 morreram. Criminalizando ou não, essa é a realidade que nós temos aí. Esses são os números, né? Então o governo tem de lidar com isso e a sociedade também, né, Marcela? É isso.